Olá pessoal, eu sou o Lucas do Enda Produtividade e hoje eu vim mostrar para vocês 7 erros que eu já cometi investindo. Bom pessoal, eu invisto há mais ou menos 2 anos e nesse caminho eu já cometi muitos erros, ainda cometo e com certeza cometerei mais alguns. Só que eu acredito que você ver os erros das outras pessoas é muito importante para o seu próprio caminho, que você vendo onde que eu errei, você já vai estar ciente de onde eu errei e assim você pode não errar na sua vez ou até pelo menos amenizar o seu erro. Então você saber aprender com o erro dos outros é muito importante. Por isso eu recomendo que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, que assim vocês podem tirar uma boa base de onde que eu errei para vocês também não errarem. Número 1, ter investido todo o meu dinheiro no Brasil. Pessoal, pensa comigo, você começa ali a investir todos os meses, que nem eu falei nos vídeos anteriores, que é essencial você fazer, todo mês você investir, só que você vai investindo todo mês, então, ou você pensa que o certo seria você se aposentar com uma aposentadoria legal, né, com dinheiro maneiro. Só que vamos supor que o Brasil vira uma Venezuela, por exemplo, que desvalorizou muito sua moeda. Cara, na Venezuela vale mais a pena você limpar o chão com dinheiro do que com pano, porque o pano lá vale mais do que o dinheiro. Eu acredito que o Brasil não vai chegar nesse ponto. A tendência é que continue progredindo independente de política, que a moeda e o país em si continue se desenvolvendo, mas é bom você fazer essa diversificação entre a sua moeda. A diversificação é você que vai fazer. Talvez se expor a um euro, talvez se expor a alguma moeda da Oceania, da Ásia, ou até o próprio dólar, porque inclusive a tendência do dólar é continuar crescendo frente ao real nos próximos anos. É sempre essencial você diversificar seu patrimônio. Voltando à situação hipotética, você investiu todos os meses, só que investiu no Brasil, e o Brasil virou uma Venezuela da vida. Pode ser muito difícil que aconteça, mas alguns anos atrás também era difícil essa situação acontecer para a Venezuela. E aconteceu. Então você sempre tem que ter seu patrimônio diversificado para que, se alguma crise gigantesca vier, você não seja tão atingido assim, você consiga amortizar, né, amenizar os seus danos. Segundo ponto, investir sem conhecimento. Pessoal, tem muitas pessoas que tomam a decisão de investir. É muito difícil, mas tem pessoas que tomam essa decisão por si própria. Ah, eu quero investir. O que eu vou investir? Deixa eu pensar. Só que a pessoa não tem conhecimento para isso, ela não sabe analisar os ativos financeiros, não sabe analisar uma ação, não sabe analisar um fundo imobiliário, simplesmente abre a corretora e compra qualquer coisa, a primeira coisa que ela vê na frente. Cara, tudo são etapas, são degraus. Se você pular essa escada, talvez você se ferre, você caia. Então, ao invés de investir no mercado financeiro sem ter esse conhecimento, você simplesmente vai lá, compra um curso, compra um livro, vai aprender a estudar sobre os ativos e invista no seu conhecimento. Seu conhecimento tem que ser o primeiro investimento antes de qualquer ativo financeiro. Número 3, investir na bolsa de valores sem uma reserva de emergência. Pessoal, essa é a coisa mais comum que acontece, mas ao mesmo tempo é muito errada, muito errada. O ideal é você ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida guardados em algum ativo que te renda os juros. É um dinheiro que você não pode botar em renda variável, no caso ações, fundos imobiliários e etc. Porque pense comigo, pessoal, o próprio nome já é autodidático, reserva de emergência. É um dinheiro que é usado em emergências. Então você precisa ter fácil acesso a eles. Não que você não tenha fácil acesso na renda variável, mas pensa comigo, o gráfico é a variação, né, pessoal? Então o gráfico pode subir, pode descer. Você tá lá, você investiu aqui, nesse momento do gráfico. Só que teve uma crise, o gráfico fez isso aqui, e você precisou do dinheiro. Você investiu aqui. Se você vender os ativos, você vai vir para cá. Você vai perder bastante dinheiro nessa negociação. Então o ideal é que você não bote em renda variável, bota numa renda fixa, que vai te render uns juros legais e você vai conseguir sacar a qualquer momento. O Tesouro Selic mesmo, ele tem a possibilidade de você solicitar o saque hoje, amanhã já cai, no próximo dia útil. Então é muito rápido e muito prático. E é ideal você ter isso, porque você evita que coisas de fora possam vir a te atrapalhar. Por exemplo, você não gasta mais do que você ganha. Vamos supor que você ganhe R$1.000, uma situação hipotética, e você gaste 900, sobra R$100. Só que vamos supor que você mora sozinho e sua geladeira deu ruim. Cara, geladeira é uma coisa essencial. Você não tem como ficar sem geladeira. Como que você vai conseguir fazer isso se você só tem R$100 por mês? Se você não juntou, você não tem um patrimônio ali
reservado para emergência, você vai se lascar, velho. Você vai se ferrar, não tem como. Você tem que ter essa reserva de emergência. Lembrando que o ideal é você ter de 6 a 12 meses, mas isso você vai construindo aos pouquinhos. O importante é você ter esse impulso de construir a sua reserva. Número 4, não ter começado a investir antes. Cara, todo investidor, bem dizer, fala isso. Eu comecei bem novo, eu me orgulho disso, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu poderia ter começado a investir mais cedo. Porque eu pegava dinheiro e simplesmente deixava guardado lá na poupança numa conta de um banco que meus pais criaram pra mim, não foi nem eu. Tinha lá R$0, aí comecei a vender docinho na rua. Pessoal, comecei a vender docinho na rua, com esse dinheiro eu pegava e deixava lá parado na poupança. Isso quando não era nota mesmo, a nota física, que não rende nada, você só perde para inflação. Eu não comecei a investir tão cedo, eu comecei a poupar dinheiro desde muito cedo, desde que eu tinha 10 anos eu poupava dinheiro. Cara, eu achava 5 centavos na rua, eu pegava e guardava. Eu sempre poupei desde muito cedo, só que eu não investi desde tão cedo assim. Comecei a investir, se eu não me engano, foi com 17 anos, no finalzinho ali de 17 para 18. Poderia ter começado bem mais cedo, mas eu me arrependo um pouco disso, mas não tá na lista dos meus tópicos assim, né? No pódio das minhas preocupações. Porque, querendo ou não, eu comecei a investir cedo. Só que o problema da maioria, né, dos investidores é não ter começado cedo, só ter ligado para isso quando fosse lá velho já. Porque um fator muito importante nos investimentos é o tempo. Você pode ter começado até com pouco dinheiro, mas se você começar cedo, a probabilidade de os juros renderem mais e você ter mais patrimônio é maior. Quanto antes você começar a investir, mais dinheiro, mais liberdade financeira você vai ter lá na frente do seu futuro. Então isso é importante demais. E por que começar a investir o quanto antes é chato? O pessoal fala, não, é muito fácil e etc. Realmente é fácil, pessoal. Só que é chato. É chato. Por quê? Às vezes sua dificuldade não é nem guardar o dinheiro. Sua dificuldade é estudar, porque é a mesma coisa que eu falei no último tópico. Você vai investir sem conhecimento? O ideal é que você estude e aprenda sobre isso. Só que tem pessoas que têm preguiça de sentar na cadeira, meter a bunda na cadeira, ler um livro, ler alguma coisa, aprender a fazer isso. Às vezes sua dificuldade de estudar é maior do que a sua dificuldade de guardar dinheiro. Quinto ponto, não ter uma reserva de oportunidade. Pessoal, reserva de emergência é uma coisa, reserva de oportunidade é outra. Reserva de emergência é para emergência, como eu expliquei anteriormente nesse vídeo. Você vai usar caso alguma coisa dê ruim. Reserva de oportunidades é o dinheiro que você vai usar para quando você vê uma oportunidade. Os próprios nomes já são autodidáticos. Vamos dar o exemplo de 2020, né, que foi a época da pandemia, né, do Covid-19, do coronavírus. Cara, o índice brasileiro, né, que é o Ibovespa, é o índice que mede ali, faz a métrica das ações, bateu 60 mil pontos. 60 mil pontos. E hoje em dia ele tá com 120 e poucos. Duplicou o valor. Resumindo, se você tivesse investido aproximadamente 5 mil reais naquela época da pandemia, hoje em dia você teria 10.400, simplesmente por ter investido nesse período de crise. O mercado, pessoal, ele é cíclico, ele é como se fosse aqueles ponteiros, ele sempre vai estar oscilando, ele vai estar bom, aí vai vir, vai estar mal, vai vir aqui, vai estar mais ou menos, ele sempre vai ter essa oscilação entre bom, médio e horrível, ruim, seja lá como vocês quiserem chamar. Na época da pandemia, cara, tava uma catástrofe, tava tudo horrível. Só que teve investidores que tinham essa reserva de oportunidade. Tiraram o dinheiro da reserva de oportunidade e compraram ativos que estavam muito descontados. E quando esses ativos subiram, o pessoal que investiu subiu junto com os ativos e quase multiplicaram seu patrimônio. Se fosse até hoje em dia, por exemplo, teriam multiplicado. E o mais interessante disso, pessoal, que eu dei o exemplo aqui de 5 mil iriam virar 10.400. Só que vamos arredondar a conta, 5 mil para 10. O interessante aqui, pessoal, é que é trabalhado em cima de porcentagem. O Ibovespa subiu quase 100% da época da pandemia até agora de 2024. Então, independente do dinheiro que você botar, teria multiplicado. Se você botasse R$1, você teria 2. Se você tivesse botado 10, teria 20. Se você botasse 10 mil, você teria 20. E assim sucessivamente. É trabalhado em cima de porcentagem, em cima do valor que você investiu. Então a reserva de oportunidade é muito importante, quase igual à reserva de emergência. A reserva de emergência ainda é mais importante porque você precisa dela ali
na hora caso alguma coisa dê ruim. Reserva de oportunidade não, mas é ideal você ter também. Eu me arrependo de não ter, porque em período de crise eu não tinha essa reserva de emergência, de oportunidade. Então eu acabei perdendo dinheiro nisso, porque é na crise que você tem grandes possibilidades de ganhos. Por mais catastrófico que seja, você tem muita possibilidade de fazer dinheiro. Então é ideal você ter essa reserva de oportunidade para você fazer cada vez mais dinheiro. Bom, pessoal, esse vídeo aqui foi um vídeo bem mais curto, bem mais pela base para a gente conseguir ir entrando aos poucos aqui no canal essa questão de investimento. Futuramente pretendo fazer mais alguns vídeos de como investir na prática ali junto com vocês. Mas é apenas isso, compartilhe com seus amigos, porque como eu disse, é ideal você ver os erros das outras pessoas para que você também não cometa os mesmos erros. É isso, valeu, fui!